Glória a Deus! Estamos aqui em mais um estudo no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Jesus te abençoe. Caso não se inscreveu, se inscreva. Faça seu comentário, dá seu like e compartilhe. Jesus, ele tinha seus meios de ensinar. Jesus tinha estratégias maravilhosas. E olha, cada estratégia de Jesus, cada milagre que Jesus fazia, é muito importante aprendermos. Nós vamos aprender logo após a vinheta. Nós vamos falar sobre uma parábola de Jesus, aonde ele mostra a importância, o valor que tem uma alma, uma pessoa. E é muito importante e muito valoroso. Vamos ao tema de hoje? A parábola da dracma perdida. Nosso texto base está em Lucas, capítulo 15, verso 10. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É tremendo você entender. A finalidade das parábolas bíblicas que Jesus usava era para ensinar uma verdade moral ou uma verdade espiritual, mas justamente através de histórias ilustrativas. Ele usava para representar uma verdade muito profunda. Essa parábola, ela é registrada, olha só, somente no livro de Lucas. E nessa parábola, Jesus começa nos ensinando sobre a disposição que uma mulher teve ao notar que estava faltando algo. Essa mulher teve uma disposição e ela fez algo assim que dá para a gente parar para pensar. Ela se empenhou em procurar uma dracma, uma moeda que estava em sua própria casa e estava perdida. É interessante, nós vamos só rever, no estudo anterior eu já comentei, tá? Então nós vamos falar só um pouquinho, caso você não tenha visto o estudo anterior, vale ver. Então a dracma, ela era uma moeda de prata, o peso dela era aproximadamente 4 gramas. Ainda hoje na Grécia, eu falo para você que ainda tem um dinheiro lá, uma moeda lá chamada dracma, fazendo um cálculo, né, até audacioso. Chega a mais ou menos a R$ 194 uma moeda, equivale a um denário, que é um dia de trabalho. E vamos entender então esse contexto. Eu já expliquei o que é a dracma. Jesus, ele nesse contexto, nesse capítulo 15 de Lucas, ele estava querendo mostrar para os fariseus como uma alma é muito importante. E ele usa a parábola da ovelha perdida, ele usa a parábola da dracma perdida e aí ele usa a parábola do filho pródigo, todas com a mesma intenção de mostrar para os fariseus, para aqueles que estavam menosprezando os pecadores, né? E aqueles que não tinham interesse pelas pessoas, o quanto imensurável o amor de Deus é maravilhoso, é espetacular e é importante na vida do ser humano. Vamos ver, 1 João 4:9. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por intermédio dele. Então nós vamos entender que o grande, imensurável amor de Deus, ele olha para nós e ele não nos vê como um pecador que vai para o inferno. Ele olha para nós e ele nos vê como uma alma que precisa ser resgatada, que precisa ser levada ao encontro da palavra para que possa ter transformação e possa ter novamente comunhão com Deus. Olha como Deus é tremendo. Romanos 5:8 fala assim: porém, Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido, porque em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Os pecadores e os publicanos, eles estavam ouvindo Jesus, eles estavam comendo com Jesus e isso estava irritando muito os fariseus. Eles estavam murmurando, esses fariseus. Sabe por quê? Porque não era recomendado um judeu estar junto com um publicano. Publicano era aqueles que cobravam os impostos. O publicano, ele era tido até mesmo pelos judeus como traidores, porque estava cobrando algo que não era para eles. Mas Jesus,
é aquele que faz toda a diferença. Ele fez no passado, ele faz hoje e ele fará até aquele dia. E ele demonstrava amor em todas as suas ações. Vamos ver João 6,37? Todo aquele que o Pai me der virá a mim. É Jesus falando. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Eita, Jesus tremendo que não nos rejeita. Os pecadores eram marginalizados. Nós vimos os publicanos, que os judeus não gostavam deles, não era aconselhável andar, né, com eles, porque eles eram tidos até como traidores. Agora nós estamos vendo os pecadores. Os pecadores, eles eram marginalizados, sabe por quê? Porque eles não seguiam os religiosos. Eles passavam até mesmo a serem discriminados e, olha, pasme, excluídos do convívio social daquele povo. Romanos 2:11 fala assim: pois para com Deus não há acepção de pessoas. É por isso que é importante, quando a gente vê a parábola da dracma, a gente vê como é importante a gente falar do grande e mensurável amor de Deus, de um Deus que não rejeita, de um Deus que faz acepção, que não faz acepção de pessoas, mas é um Deus que você tem que estar sendo resgatado por Ele, para que você possa voltar a ter comunhão e intimidade com Ele. Ele não faz acepção de pessoas agora, né, no tempo da graça que nós vivemos. Não pode deixar para o último dia, não. Você não sabe o dia de amanhã. Marcos 2:16 e 17 diz assim: e os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E é interessante que Jesus mostra que realmente ele não faz acepção de pessoas. Para você ter uma base, Mateus, antes dele vir a ser discípulo de Jesus, ele era também publicano. Mateus 10:3, olha que diz assim: Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, né? Aí Tiago, filho de Alfeu, e Lebedeu, apelidado Tadeu. E Jesus, ele tinha contato, sim, pois ele via o coração, a necessidade de salvação. Vamos ver Lucas 19:10? Novamente, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aí você pode parar um pouquinho, mas eu não estou perdido. Se você está em Jesus, se você aceitou Jesus, o Espírito Santo está habitando em você, aí você não está perdido. Você está com Deus no mundo. Agora, se você rejeita o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, se você não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, aí você, infelizmente, como a Bíblia te classifica, é sem Deus no mundo. Por isso que é importante valorizar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Você se lembra de Zaqueu? Zaqueu é aquele que correu, subiu em cima de uma árvore, porque ele era de baixa estatura e ele subiu para ver Jesus. E ele era chefe dos publicanos. Quando Jesus passa embaixo da árvore, ele olha para cima e quem estava lá? Zaqueu, olha lá, Lucas 19:2, olha que tremendo. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos e era rico. E sabe o que Jesus faz? Ei, Zaqueu, Jesus conhece até o nome, assim como ele conhece o teu nome. Você acha que ele não vê o problema que você está passando? Você acha que ele não vê as lágrimas que você está vertendo? Ele vê. Acalma o coração, entrega nas mãos dele e confia, porque ele vem ao teu encontro, ele vem a teu favor. E aí a gente volta aqui a parábola da dracma perdida, né? Vamos lá, Lucas 15:8. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? Então vamos entender um pouquinho. Segundo os teólogos, essas mulheres, elas não andavam com as dracmas no cofrinho ou numa bolsinha, não. Segundo, né, esses teólogos, elas tinham o costume de pegar, no caso, as 10 dracmas, passar corrente e fazer tipo um colar, né, fazer uma joia. E para eles, essas 10 dracmas podia ser tudo o valor financeiro que essa mulher tinha, mas o mais importante ainda podia ser também
o dote dela para o casamento. E quando ela percebeu que estava faltando uma, e era muito valioso, ela fez assim, algo esplêndido. Ela não mediu esforço, ela buscou com diligência até achar. Ela perdeu? Perdeu. Era algo de muito valor para ela, sim. Ela acende uma lamparina. A Bíblia fala lâmpada, né? Mas não existia lâmpada assim como a gente tem hoje. E ela começa, pega a vassoura, ela vai varrer a casa. Pois quem sabe, né? Podia estar debaixo dos móveis, podia estar debaixo, né, do tapete, ou como segundo os historiadores dizem, não tinha o piso assim que nem o nosso, né? Ao contrário, o piso lá era de terra. Podia estar perdido de qualquer jeito. E ela varre a casa e ela se esforça. Essa mulher, ela procurou cuidadosamente, com muito zelo, aquela moeda perdida. Provérbios 13:4 nos ensina assim: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos porque ele vai atrás, porque ele vai buscar fazer a parte dele, a parte do Senhor o Senhor faz, mas a nossa nós temos que fazer. Olha como nós temos para aprender com as parábolas do Senhor. E essa mulher se empenha, se esforça, e qual é o resultado? Ela encontrou. Ela sabia que ela podia ter perdido na casa dela. Ela procurou e ela encontrou. Mas ela só parou de procurar quando ela encontra. Lucas 15:9 diz assim: e achando-a, achou a dracma, né? Ela convoca as amigas e as vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. No caso da ovelha, eles também, o pastor chegou: olha, achei a minha ovelha perdida, venham se alegrar comigo. Vamos ver, Lucas 15:6. E vai para casa, ao chegar reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei minha ovelha perdida. Lembra, a parábola da ovelha perdida, ela está acima da parábola da dracma perdida, né? O valor, a importância. Lucas 15:10 diz assim ainda: assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quem é pecador? É aquela pessoa que não aceitou a Cristo como Salvador. É aquela pessoa que não tem ainda o perdão dos seus pecados. Mas quando nós aceitamos a Cristo, nós confessamos a Ele, porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário. Nós confessamos a Ele os nossos pecados. Ele nos perdoa e a Bíblia fala que dos nossos pecados Ele não se lembra jamais. Então é importante nós termos os nossos pecados perdoados. Ezequiel capítulo 33, verso 11. Então lhes orientarás dizendo: tão certo como eu vivo, diz Yahvé, o Senhor Deus, não tenho qualquer prazer na morte do incrédulo. Olha que palavra tremenda. Mas sim, a minha alegria está em que o ímpio venha a ser convertido, se desvie do seu mau caminho e viva. Convertei-vos, desviai dos vossos maus caminhos, porque o teu povo haveria de perecer, ó casa de Israel. Os nossos pecados nos afastam de Deus. E quando a gente vê Ezequiel falando, dando a orientação do Senhor, o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas o Senhor tem prazer que o ímpio venha se arrepender e venha novamente a ter comunhão com Deus. Vamos entender algumas explicações sobre essa parábola, né? As pessoas elas usam as explicações no sentido figurado, em alegoria. Vamos entender uma hipótese, a primeira hipótese, que esta mulher seria o Espírito Santo ou a própria igreja. A justificativa lembra da parábola anterior, que é a parábola da ovelha perdida? Quem que vai buscar a ovelha perdida? O pastor. Ele deixa as 99 e vai buscar uma, mostrando a importância de uma alma. Esse pastor, ele simboliza Jesus, por isso que eles falam que a mulher seria o Espírito Santo, a própria igreja, e aí eles ainda usam uma outra justificativa. No caso da outra parábola, né, que são 3, que eu falo sobre o valor da alma, eles pegam no caso do pai do filho pródigo, que o pai do filho pródigo simboliza, né, nessa hipótese 1, o próprio Deus. A lâmpada que ela acende, a lamparina, é o evangelho que clareia, que traz, assim,
Como diz a Bíblia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. E a moeda seriam os pecadores. No caso, se eu considerar que fosse a igreja, a mulher, né? Seria as muitas pessoas dentro da igreja que estão lá somente de corpo presente, que não estão conectadas no Senhor, que estão simplesmente indo por ir. Mas vamos ver a segunda hipótese. A segunda hipótese ela é até interessante. Diz que a mulher, quando Jesus fala na parábola das ovelhas, que o pastor, como no caso tinha muito valor lá para os judeus não se incomodaram não. Então, que quando ele fala sobre uma mulher, aí eles olharam assim, aqueles fariseus acharam que Jesus estava até repreendendo eles, porque ser comparado à mulher naquela época não era coisa boa não. Então os judeus, no caso, seria justamente por causa disso. Eles tinham a obrigação de anunciar o evangelho, né? Jesus veio para o que era seus, como os seus não receberam, aí sim, aí a todos que o receberam deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Mas era no projeto inicial, né? Como se os judeus fossem pregar o evangelho para toda criatura, né? Aí podia ser os escribas, porque os escribas eram muito preconceituosos, os fariseus também. A moeda, nessa hipótese, eram os gentios, que somos nós, né? Porque não somos judeus, ou seja, os que estavam precisando ser alcançados pelo evangelho. Mas uma coisa é importante você saber, o teor desta mensagem. A importância desta mensagem, ela é transmitida pela palavra. Em primeiro lugar, a busca de Deus pelo pecador. Por aquele que está perdido, por aquele que está separado de Deus, por aquele que está morto em ofensas, delitos e pecados. Paulo fala em Efésios, no capítulo 2, verso 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha que tremendo. Pela graça de Deus. Aí a gente olha assim, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos deu vida, nos uniu novamente a Deus. Aí vem, né? Que Deus tremendo, maravilhoso, que manda Jesus para novamente podermos ter intimidade com Ele. E a segunda verdade dessa mensagem é, quando um pecador se arrepende, Jesus se alegra diante de Deus e diante dos anjos. Nós costumamos falar festa no céu quando um pecador se arrepende. É tremendo. Agora você vê que você pode estar fazendo esse papel de levar o evangelho? Olha que tremendo. Quantas vezes a gente para assim, quantas vezes eu proporcionei essa alegria no céu? Quantas vezes eu proporcionei isso? Quantas vezes eu falei de Jesus para alguém? É muito importante. Lucas 15, verso 10, que diz assim: eu vos asseguro de igual modo há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É uma missão, mas é uma missão que, olha, é gostoso falar de Jesus. É gostoso você mostrar para as pessoas, não se esqueça, não é por força nem por violência. Mas você leva e quem vai convencer é o Espírito Santo. Mas você falar de Jesus, como Jesus é bom. E essa parábola, ela nos mostra essa responsabilidade que temos de levarmos o evangelho, de não fazermos acepção de pessoas e que temos que nos esforçar na obra do Senhor. É interessante, mas ela também me traz uma questão, me traz uma reflexão. Como será que eu estou agindo para com o reino de Deus, com essa responsabilidade que Deus me deu? É algo para pensar. Vamos ver Efésios 4:18? Diz assim: eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento, ou seja, ao endurecimento do seu coração. Quando você olhar para teu filho, tua filha, teu vizinho, teus parentes, as pessoas que te rodeiam, que elas não têm Cristo, esse versículo de Efésios 4:18 descreve a situação espiritual de cada homem que está sem Deus no mundo. Estão com o entendimento mergulhado nas trevas. Aí você espera o quê de pessoas assim? Então é importante. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Será que o amor de Cristo tem te constrangido
para você falar ao teu semelhante sobre esse imensurável, maravilhoso, esplendoroso amor de Deus? Vamos ver Mateus 22, 36 e 39 para nós concluirmos. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha que tremendo! Não podemos desprezar aqueles que são preciosos para o Senhor. E não é porque eles têm dinheiro, não é porque eles também não têm dinheiro. Não é por causa de classe social, nem por causa de raça, não é por nada disso. Mas é porque a alma deles tem muito valor para Deus. Antes de terminar, eu só quero que você anote Efésios 4:18, porque quando você vê as pessoas que estão sem Cristo, você vai entender, estão mergulhados nas trevas, estão separados da vida de Deus. Aí você consegue, Senhor, coloca amor no meu coração, para que eu consiga falar da tua palavra, para que eu consiga ganhar almas para o teu reino. Glória a Deus. E que o Senhor Jesus possa te abençoar. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal. Já vou aqui, vamos orar. Deus te abençoe e fique com Deus.